Pessoal, aqui novamente o Quinelas do canal HD Reimagine. Vamos continuar daqui da onde a gente parou, mas antes queria dar uns recadinhos bem rápidos pra gente seguir com o nosso defuntinho aqui. O primeiro deles é que eu ouvi o feedback de vocês também, God of War, deu uma clareada no jogo, né? Aí me dizem o que vocês acham, preferiam como o anterior ou se assim tá legal. Segunda coisa que eu tô lançando um apoia-se, galera. O pessoal que gostaria de apoiar, tem muita gente que me perguntou. Então na legenda fixada tá aí e na descrição tá o apoia-se do canal. Então quem quiser que o canal continue trazendo mais remasterizações e puder apoiar, fica o link do apoio. Também fica ali o nosso Pix para quem quiser contribuir com qualquer quantia para que a gente possa trazer cada vez mais e mais remaster, para que eu possa dedicar cada vez mais tempo nesse trabalho, né? Como eu já disse anteriormente com vocês, isso aqui ainda é um hobby, né? O canal ainda não é monetizado, então qualquer tipo de ajuda é bem-vinda. E se você não puder ajuda com like, a sua inscrição também é muito importante. Tem muita gente que está entrando aqui no canal e assiste os vídeos e não se inscreve, né? E isso para o apoio do projeto é muito importante, você se inscreva. Então não se esqueça, galera, além de deixar o like aí, ver se você está inscrito, se você não se esqueceu, que é muito importante. Então vamos lá, mostrando aqui novamente as mudanças que eu fiz no God of War 2, né? Esse risquinho que aparece aqui em alguns cenários vocês não ligam não, que é o jogo em 4K, o emulador faz isso aí, tá? Então já vamos aqui, ó, para essas texturas são bem legais, a diferença, essas madeiras eu achei que ficou bem interessante, né? O original aqui, ó, você vê até a divisão da textura no original, né? E nas novas ela sumiu nessa divisão, que é bem legal. E fora que deu um ar de muito mais palpável, né? Então vamos abrir aqui. Eu vou cortar as cutscenes. Onde for possível, né? Porque o foco aqui são as novas texturas, né? Beleza? Vamos lá, ó. Ali eu já vi que tem uma texturinha que eu preciso trocar ainda, de matinho na montanha. É bom que eu já vou revendo com vocês aqui. Porque esse trabalho você vai indo cenário a cenário, às vezes falta uma, enfim, aí acontece mesmo, mas é pouquinha coisa até agora no God of War. Então, ó, reparem aqui as novas texturas, tanto de metal como de madeira. Eu vou voltar aqui pro original, inclusive o Kratos, né? O original dá uma baita diferença, né, galera? Parece que o jogo ganha mais polígonos. Então vamos seguindo aqui. Ali pra frente tem o Cerberus, que tá bem legal. Eu tenho um ajustinho pra fazer nele na parte dos pelos, né? Mas nada muito grave. Mas na hora que der o zoom que for arrancar a cabeça dele, vocês vão ver como ele ficou bem interessante mesmo. Aí o bichão. Vamos aqui pegar os cachorros do capeta e meter bica nesse vagabundo. Então esse cenário aqui eu achei que em geral ele ficou muito bom. A parte dos cavalos deu um trabalho. Chegando lá perto dos cavalos eu comento pra vocês melhor, né? Quais são os desafios e tal, né? Porque a gente quando pega as texturas aqui do jogo não pega no modelo, né? Você pega fora do modelo. Aí quando você tem que encaixar texturas diferentes e você não tem o modelo para se basear, é um desafio à parte, né? Vamos aqui arrancar a cabeça do... Ó, repara no detalhe dele como tá bem legal, ó. Ó a cara, como ficou bem bacana. Ali o que falei que eu tenho que ajustar são aqueles pelos ali que tá com a manchinha branca, né? Ó, na pata. Porque eu deixei eu deixei uma transparência ali nele meio desfocada. Aí quando traz pro jogo ele traduz em branco. Aí eu tenho que mudar isso aí. Tem que deixar deixa eu usar a fúria aqui pra acabar logo. Ó, de novo, ó, o detalhe da cabeça dele ficou bem legal. Vou mudar pro original. Olha lá, o original pra vocês verem. Opa, vou pegar aqui o cachorro. Ó, destruiu o cérebro, ó. No original pra vocês verem a diferença. Bastante diferença, né, galera? Ó a diferença. Se bem que você vê que o pelo até original ali tem um contorninho, mas não é branco, né? Ele é escuro. Vou tentar mudar rapidamente aqui. Opa. Matamos aqui as hienas do Satanás.
Vamos reparando o cenário. Enquanto isso, vou mostrar alguns detalhes aqui, né? Essa parte da coluna também legal. Não sei nem porque eu abri esse azul. Tava cheio. Ó, aqui ó, o original, né? O novo. Dá uma cara bem interessante. Vamos destruir a estátua aqui. A estátua acho que falta eu refazer. Acho. Deixa eu tirar a dúvida aqui. A estátua falta refazer. Então, mas são pouquíssimos detalhes, né? Que ainda faltam, né? Que é tanta textura, galera, que sempre uma você escapa. E fora as que você acha que é a textura correta num determinado local e não é. Essa é a parte mais complicada. Vamos lá. Chegando na parte de cavalos ali. Tá bem interessante. Vamos reparando aí em volta. Vou matar aqui as hieninhas. Aí eu não sei, né, como vou fazer esse vídeo, se vou editar algumas partes, né, porque eu acho que ele tem partes, no geral, bem interessantes aqui, né. Então eu não sei se nisso cabe edição. Vamos lá, vai vendo os detalhes, as novas texturas, vou mudar mais uma vez pro original. Repara essa pedra de escalada, né, como eu consegui dar um ar de mais volume, né? E esse é o segredo, né? Que com o tempo eu fui entendendo isso, né? Comecei no Black a fazer as texturas com mais volumes para dar essa ideia de mais detalhes, assim, né? Então é questão de observação mesmo e direção de arte, e vendo o que dá certo, o que não dá, né? E é isso que eu procurei diferenciar um pouco nesse projeto aqui, deixar as coisas mais palpáveis com a textura. Então, fazer essa maquiagem o máximo que eu conseguir somente com as texturas, né? Então vamos lá, que tá bem legal também a diferença, ó. Aí tudo isso é referência artística, né? Que você vai colocando quando você vai gerar a textura na IA. Você saber a referência artística que você quer, né? Então você tem que ser bem detalhista e o resto é edição mesmo, assim. Tem muita edição em Photoshop, porque muitas vezes você precisa acertar ela porque ela vem com a iluminação falsa que quando você coloca no jogo fica na cara, né? Que tem algo errado ali. Então é muita edição e muita direção de arte mesmo tem que ter. Quando eu for mostrar mais pra frente, eu não tô fazendo vídeo ainda mostrando o processo, porque é muita coisa pra eu fazer de uma vez só, né? Então depois que eu terminar um dos dois projetos, eu faça pra quem quiser também começar a remasterizar seus próprios jogos, né? Com o tempo, né? Porque realmente é um processo muito demorado, galera. Olha lá os cavalos, ó, com a nova textura. Deixa eu mostrar pra vocês daqui a pouco, ó. Vou mudar aqui rapidinho. Olha lá, os originais eram bem baixa a resolução, né? Era uma cor meio morta, né? O God of War original. Aí aqui os novos, ó. Novos cavalos. Ali já são construções poligonais, diferentes de lá atrás, que era um PNG gigante, né? Ali realmente são cavalos poligonais ali, né? Aí eu aqui apanhando, forçando com vocês e apanhando aqui. Esses inimigos aqui, humanoides aqui, acho que ficaram bem legais, cara. Foi um dos que deu mais diferença, assim, pro original. As hienas ganharam mais resolução mesmo, né, do que qualquer outra coisa. Vamos lá, continuando. Vamos ver até onde eu mostro pra vocês, que essa fase é bem interessante. Vamos ver a parte dos cavalos ali, né, matar o chefe. E aí nisso a gente vai comentando aqui. Tem uma escultura ali, ó, do anjo. Vou mostrar a original. Ganhou bastante volume. Matar esses arqueiros aqui que eles enchem as patavinas. Eu vi gente também falando de melhorar o sangue. Vou ver o que eu consigo, porque eu falo, deixa igual do God of War 3. Aí já não é possível, viu, galera? Porque o sistema de fluidos e tal é bem diferente do PlayStation 2 pro PlayStation 3. Deixar igual posso escurecer um pouco, né? Ver.
Mas deixar igual não vai dar, não. A gente tem limitações aqui, né? Essa sala aqui, galera, achei que ela ficou muito legal, bicho. Assim como os inimigos, né? Aquelas. Ó, repara a porta como era e como ficou. Vamos. Opa, me acertou agora. Daqui a pouco eu mostro essa sala com mais detalhes pra vocês. Ela foi uma das que deu bastante diferença. Vamos lá, esmagar a bitinha. Vamos na flecha aqui que é mais fácil. Tomara que o YouTube não enche o saco com essas peitolas aí. Bom, abriu. Vou aqui mostrar essa sala que ela deu uma boa diferença aqui. Então vamos lá para os detalhes, voltar para o original. Principalmente essa pintura aqui de Zeus. Ó, a diferença, né? Como tudo, a corrente, ó, também trocada as texturas. Então ela deu uma diferença bem interessante, né? De novo. Então me diz aí se vocês estão gostando e tal. Então agora vamos para a parte dos cavalos. Que essa parte aqui eu sofri bastante. As correntes ficaram bem bacanas. Vamos mudar aqui para o original. Ó, ganharam uma tonalidade bem legal. Aqui pode ser que tenha uma falhinha ou outra de alguma textura que eu possa mexer, mas coisa pouca. Então aqui, ó, fica, infelizmente aquela textura ali fica flicando da árvore, mas isso também acontece no original, nas árvorezinhas, né? Mas deu pra ver a diferença aqui do bem grande do. Eu tenho que mexer ali que acho que o céu tá com a marca ali, ó. Deixa eu ver se no original tem. No original não tem. Vou ver o que aconteceu. Vai reparando aqui, essa área ficou bem bonita. Essa área pra frente do cavalo. Agora vamos lá pra parte que me custou parte da minha sanidade, galera. Esses cavalos aqui. Ele, como é um objeto muito grande, a parte de pedra aqui dele é formada por diversas texturas, né? Então, e cara, essas texturas vêm separadas. Como eu disse, eu não tenho acesso a elas no objeto, né? Essas texturas de pedra aqui. Então eu tenho que fazer encaixar na mediunidade, tá ligado? Então tem que dar meus pulos pra fazer encaixar. Então, pode ver, tá até melhor encaixado que o original. Na parte de baixo ali você vê uma diferença, né? Dessa textura aqui para aquela de baixo mais em baixa resolução. Você ainda vê, né? Se você olhar, tem uma diferencinha de encaixe ali, mas bem sutil, bem menor do que o original, né? O original é drástico. E, cara, pra fazer esse efeito aqui foi uma dor de cabeça, galera. Absurdo. Então, ó, olhem todas aqui as diferenças das texturas, né? Do dourado, ó, tá bem interessante. O dourado aqui também pra você conseguir uma opacidade correta aqui pra ela ficar legal no jogo também é um desafio bem interessante. Repara nas pedras do cavalo como ficaram legais aqui nessa versão. Essa zona aqui inteira ficou muito legal mesmo. Aí tem uma parte ali que eu preciso mexer na opacidade. Eu explico melhor pra vocês quando eu falo, né? Que você errar a mão, o que acontece. Ali, tá ali na frente, ó. Aqui as novas texturas, ó. Ó a diferença que dá nessa barra, assim, como ela parece ter muito mais detalhe com essas novas texturas, né? Então, essa zona aqui inteira, achei que ela ficou muito mais interessante, porque aqui era muito clara, muito lavada, né? Os brilhos aqui eu achei que conseguiu dar uma cara mais de ouro, né? Essa porta que eu achei que ela ficou fantástica também, a nova versão, né? A anterior era assim,
A nova dá uma cara, né, muito mais palpável, né? Parece um elemento extremamente trabalhado na questão da geometria do. Aqui também acho que é interessante, essa lateralzinha aqui, ó. Assim com a coisa de ouro. Agora vamos lá falando a questão da opacidade de acertar. Tá vendo aquele cavalo do fundo ali, ó, onde tá com a armadura extremamente brilhante? Então, isso aí acontece quando você exagera, você não coloca a opacidade correta, ou seja, a transparência na textura, né, que vai ali. Vou colocar a original pra vocês verem, ó. Tá vendo? Então essa textura ela é bem transparente, original. Aí na hora de salvar, ó, eu salvei com opacidade maior, ó como é que fica. Ó, aproveitando aqui mostrar essa área da textura para vocês, né? Original, ó como, né, a textura dá uma ideia dos objetos serem muito mais detalhados e tal, muito mais convincentes. Essa questão de porosidade, o degrau aqui, ó, ficou bem interessante, ó. Ó, tem mais uma texturazinha que eu vi que não trocou, estranho. Achei que ela tinha feito, mas enfim. Vamos lá, agora vamos pro chefão. Ó, os degraus novos, ó, ficaram bem legais. Vamos lá rapidão. Essa águia no chão também deu uma boa diferença, né? No original ela é muito branca. Essa zona também toda diferente. Vamos falar com... Vencer ele aqui. Na hora de macetar a cabeça dele na porta, vocês veem a textura dele melhor. Vamos ver se tirando aqui dá pra ver, ó, essa área original. Vou deixar um pouquinho aqui pra vocês lembrarem como é que era. Opa, errei. Vamos mudar aqui pra nova. Os efeitinhos do gelo também foram refeitos ali. Tem que ver se eu consigo mudar para original quanto eu jogo aqui, porque as duas mãos no controle fica sem um dedo para apertar aqui o botão que muda as texturas. Vão comentando aí o que vocês acham. Então não se esqueçam de se inscrever no canal, ver se você está inscrito para você não perder esses projetos. Olha lá, nem fiz movimento nenhum, o negócio saiu, é uma loucura. Voltando, não esqueça de inscrever, deixa um comentário que é muito importante. Qualquer tipo de interação ajuda muito o canal. Comentário, tudo que vocês puderem fazer, críticas, enfim, é muito importante para que o trabalho ganhe a comunidade se torne cada vez mais unida e que eu possa passar mais tempo fazendo essas texturas para vocês. E lembrando, quem puder, assine o Apoia-se, o canal ainda não é monetizado. Assim que abrir a possibilidade para membros, eu vou abrir membros aqui no canal. Qualquer tipo de auxílio aqui é muito importante, né, para o projeto. E vamos fazer isso crescer cada vez mais, tornar essa comunidade cada vez mais unida. Para que e logo, né, eu já devo estar terminando o Black daqui entre essa semana e a outra. Já vou lançar o Black para vocês. Enquanto isso, vou continuar trabalhando aqui no God of War. E também gostaria já da gente começar a ver qual vai ser o próximo jogo, né? Que a gente vai trabalhar, né? Fazer um remaster, né? Porque a gente tem que pegar um jogo que tenha apelo, popular, né? Porque eu ainda dependo do algoritmo, eu não tenho número ainda para o canal viver por si só, então as pessoas ainda precisam me achar, então precisa ser um jogo que ainda é bastante procurado. Então a gente tem que pensar nesse título aí. Porque assim, muita gente pede jogos que são muito bons, mas que são muito nichados, né? Aí, porque assim, a diferença que eu tenho aqui já de views do God of War pro Black, ela é enorme, né? Então, você vê, Black mesmo sendo um jogo extremamente amado, mas por questões de algoritmo ele tem menos view, né? Por conta que as pessoas não procuram Black todo ano, não tem mais a franquia. E o God of War, a questão orgânica do pessoal chegar até o canal é muito mais forte, né? Então a gente precisa de um título que vá gerar algo parecido, né?
Sei que igual God of War não vai existir, né? Porque é um jogo que ainda a franquia tá aí e as pessoas estão sempre pesquisando sobre, né? Mas pensando num clássico assim que não tem versão para PC, eu penso em talvez em Shadow of the Colossus ou algum outro aí, né? Então eu quero a ajuda da comunidade para resolver. Aí depois que o canal ganhar um corpo, a gente pensa em jogos mais que são muito bons, mas que são mais nichados, né? Que aí eu não vou depender tanto do algoritmo para crescer. Então essa é a ideia. Me diz o que vocês acham aí, se acho que eu tô errado, pode ser uma impressão errada minha, mas enfim. Vamos aqui, vou meter flecha aqui, é Perseu esse cara, né, se não me engano. Eu nem tô lembrado o nome dos personagens mais. Vamos lá, cacetar a cara dele na porta. Ó, essa área toda ficou muito legal. Vou botar aqui pro... Tá aqui o nosso Perseu. Cacetando a orelha dele na porta. Tá aí uma coisa que eu sinto falta nos novos God of War. Essa violência gráfica assim, mais exacerbada, sabe? Eu acho que perdeu um pouco nas novas franquias. E não precisava. Mas o Kratos amadureceu. Pô, pode amadurecer e continuar com a violência gráfica igual. Acho que não precisava. Afinal, ele continua matando lá, né? Era só fazer o sangue correr e uma lágrima correr no olho do Kratos. Tava resolvido. Fazer de conta que ele se importa. Agora vamos mostrar essa área aqui, ó. Bem interessante. Tudo dá um... Por mínimo que seja, dá um ar de detalhe muito maior, né? O Kratos também tá muito interessante. Teve gente que falou que ele ficou velho, mas cara, eu acho que eu não vou mudar nada esse Kratos não. Eu gostei muito dele. Achei ainda mais que a gente tá usando aqui o modelo original do PlayStation 2. Acho que deu aquela cara de ódio, né? Que essa parte da franquia fala, essa vontade de vingança dele cegado pelo ódio. Eu acho que essa skin trouxe bastante disso, né? Essa nova textura aqui, né? Do que aqui. Eu acho que tem mais cara de alguém cegado pelo ódio aqui. Me dizem o que vocês acham. Eu gostei, acho que é um feedback e acho que isso eu não vou ouvir, não. Tem uma textura aqui também, galera. É bom falar que tem dos desafios. Nessa parte dourada, ela é feita por duas texturas. A textura que está embaixo, eu refiz em alta definição. A de cima, que aparenta estar em baixa resolução ainda, cara, eu não acho essa textura por nada. Ó, você dá pra ver que ó, tem uma parte ali ó, no canto de cima, superior esquerdo ali, onde a borda do dourado, né, onde tem esses arabescos aí, dá pra ver que tem uma parte ali que tá bem definidinha, ó. Aí tem um borrão por cima em baixa resolução, que parece aqui tá parecendo um pó, né? Essa textura eu não acho de jeito nenhum, cara. Então é um dos desafios também, achar as texturas quais são, né? Que umas estão com opacidade tão baixa que fica difícil até você saber o que ela é. Então são desafios que a gente encontra durante o desenvolvimento dessas texturas, né? Mas olha aqui que legal também essa textura aqui de ferro aqui, a diferença que dá, né? A anterior, a nova. Olha como tudo ganhou muito mais detalhes, né? Então bora. Opa, prestar atenção. Aqui. Ó, o que eu falo quando você erra na opacidade. Eu vi mais uma coisa. Você tá vendo aqui, ó, nesse detalhe aqui, ó, que tá transparente aqui, ó. Provavelmente eu coloquei abaixo de 50% a opacidade aqui, ó. O original não é transparente. Aí tá vendo? Você vê a parte de dentro, né, do objeto. Outra coisa que eu tenho que arrumar, ó. Mas no geral tá bem interessante essa parte aqui, ó. Mudar o original pra vocês verem, né? Então, dá uma boa diferença. Vamos abrir aqui a porta. Eu já antecipei já o God of War da outra vez, né? Já trabalhei bastante nas texturas. Olha que legal esse quadro aqui, ó. Ele refeito, como ele ficou interessante, né? Então a gente ganha detalhes
bastante interessantes, né? Com esse upscaling e tal, é bem bacana, ficou. Cortar a cutscene. Ainda faltam alguns ícones, né, pra eu refazer. Isso aí eu sei. Alguns pequenos detalhes eu deixei passar pra poder adiantar, né? Coisas que não faziam tanta diferença, que eu pudesse ir pra frente. Porque, como eu disse, um desafio já é a parte de se achar a textura. Então, os novos raios. Então, às vezes, uma texturazinha ou outra passa desapercebida porque naquele montante de textura que você baixou na pasta de dump de textura lá, simplesmente você pula ela, que é muita, sabe? E ter essa organização do que foi feito e do que não foi, não é tão simples, né? São tantas texturas que, meu, você acaba se perdendo numa ou no outra, né? Aí pro pessoal saber o tamanho desse projeto, o nível de dificuldade, se eu fosse, por exemplo, pegar essas texturas para fazer tudo de volta na base da ilustração, redesenhando todas elas, esse projeto aqui demoraria por baixo 4 anos para ficar pronto, galera. De tanta textura que tem, né? É muita coisa mesmo, é muita textura. E então tem que saber fazer coisas para otimizar o trabalho, fazer da maneira mais rápida que puder e sem perder a qualidade. Então, os desafios são diários, né? Eu tô sempre reinventando coisas para fazer cada vez mais rápido, sem perder a qualidade, né? Então, quando eu for falar de quais ferramentas que eu uso, né? Eu vou dizer para vocês o porquê eu uso cada um. Então, assim, de geradores de imagem, eu já antecipo que eu uso bastante o Flow do Google, que ele me gera 4 imagens de uma vez, né? Então eu já tenho 4 imagens, uma para escolher a melhor. Muitas vezes eu pego partes de várias e monto uma só, né? E só que tem vezes que o Flow ele acaba sendo fiel demais e estranhamente ele faz um upscale que eu não faço upscale, né? Eu dou a direção, eu peço para mudar a textura, para não parecer só um upscale puro e simples, né? Para ganhar esse nível de detalhes e tal. E muitas vezes ele é fiel demais e fica parecendo a imagem realmente aumentada a resolução, né? Ele não traz detalhes. Aí, nesses casos, às vezes eu vou pro Gemini, o Gemini não, desculpa, o GPT, para fazer essa textura, né? Espera aí que eu já mostro o antes e o depois aqui para vocês. Galera, aproveitando aqui falar com vocês sobre algumas críticas construtivas que vocês passam, até eu já vou explicar algumas coisas do desenvolvimento, né? Não vou conseguir que tudo fique perfeito no jogo, porque quando eu faço o sistema de recoloração dos jogos, né, através do reshade, diferente do produtor original, o produtor original ele consegue fase a fase mexer na coloração que ele acha devida por fase, né? Aqui com o reshade não. A gente é uma recoloração pro jogo inteiro, sabe? Então é natural que parte, por exemplo, que deveria estar um pouco mais azulada, não ficar tão azulado como foi no caso do vídeo do Black lá que me apontaram, né? Porque o reshade que eu faço, ele é pro jogo inteiro, né? Como eu disse lá, né? Cada escolha é uma renúncia aqui no caso desse mod. Então a perfeição ela não vai ser possível, né? Aí o que eu tenho que como base aqui é pura e simplesmente o meu gosto, né? Não tem como ser diferente disso, né? É o que eu acho melhor aqui pros jogos. Mas eu pretendo aqui nesse canal também falar sobre reshade, mostrar jogos que dão uma grande diferença. Um deles é o Dark Souls 3 aqui. Eu tenho um preset de reshade aqui que deixa o jogo muito melhor do que o original, assim, a questão gráfica dele. Pesa um pouco, né? Ele tem um reshade que é pago também, que eu vou apresentar para vocês, que na verdade um reshade não, um efeito, né, que é pago. Eu vou falar mais dele, mas acho que vale super a pena pegar esse efeito aí, porque ele dá a diferença nos jogos, somente jogos leves você consegue já com a 3060 Ti, ou seja, não com placas muito fortes, já dá ganhos expressivos, né, nos jogos. Mas aí eu vou mostrar ainda
esses meus presets em jogos mais modernos, né? Que, aos quais você consegue já fazer uma puta diferença no jogo sem esperar a textura ser refeita por inteira, né? Ó, pra vocês terem ideia, é que eu perdi com o tempo. O The Witcher, antes de sair aquele pacote de nova geração, eu já tinha um preset de reshade que eu juro pra vocês, ele ficava mais bonito do que o jogo na versão atual agora que eles relançaram. Só que daí como eles relançaram agora, mudaram o DirectX, deixaram o jogo hiper pesado, já não vale mais a pena usar. E eu acabei nessa, eu tinha instalado um monte de mod no The Witcher. O jogo tava lindo, tava maravilhoso. Daí eles relançaram essa versão nova geração, entre aspas, pra PC, né? Eu perdi todos os mods que eu tinha instalado, porque mudou os arquivos bases do jogo. E aí eu fiquei com preguiça de instalar tudo de novo e perdi o meu reshade. Ou seja, no final o jogo ficou mais pesado e mais feio do que eu tinha deixado. Mas eu tinha usado aquele pacote HD, né? Que é famoso dele, né? Enfim, tava. Não foi só o recheio, não. Então vamos lá. Aqui agora eu vou parar pra falar um pouco de asneira e falar um pouco sobre as texturas aqui. Então aqui, ó, foi tudo refeito, né? Original. Os novos, ó, tem uma divisãozinha que eu preciso solucionar aqui ainda, vocês veem, ó. Eu já resolvi a maior parte. Essa parte que a primeira vez que eu fiz, ela ficou toda segmentada, mostrando emenda. Aí vai lá eu quebrar a cabeça. Então, ó, anterior, o novo, né? Então, nem tudo são flores. Tem muito desafio, galera, pra principalmente essa questão de objetos grandes do cenário. Então vamos lá de novo, ó. Essa parte que foi bem interessante, a anterior era bem esquisita, bem baixa essa. A gente conseguiu um efeito muito mais incrível, né? Eu gostaria que essa parte fosse prata, mas não é possível, que ela tá sobre um brilho especular aqui que é cinza, que aliás que é dourado. Então ela fica meio douradinha assim, né? Mas pelo meu gosto seria prateada ali. Então vamos lá, dar sequência aqui, ver outra parte. Aqui o oceano, né? Teve gente que falou, achei que ficou meio estranho. É que nem eu falei, tem coisas que são texturas compartilhadas, né? Então esse oceano também tá na primeira fase, onde ficou super legal. Aqui já ficou um pouco exagerado. Então não tem o que fazer, galera. Tem parte que vai ficar bom, tem parte que vai ficar ruim, porque se trata da mesma textura. E aí, nessa de você querer ficar acertando, você fica muito tempo parado numa coisa só. E o projeto não anda, né? Então vamos lá aqui. Ô, meu Deus. Presta atenção aqui. Eu tô usando analógico errado, por isso tava errando. Tio bolo. Meu cérebro já tá derretido de tanto trabalho nessas texturas aqui. Cortar a cutscene. Retomando aqui. Voltar aqui um pouquinho pro original pra gente ver. E lembrando aí, me dizem aí o que vocês acham, se agora a tonalidade está boa, ou se preferiram ele mais escuro igual estava anteriormente, né? Se bem que aqui é uma zona muito clara para vocês terem como comparativo, né? Depois eu solto um vídeo mostrando o antes e o depois do reshade para ver o que vocês acham.
Você deve retornar à ilha, Kratos. Sua jornada até as Irmãs do Destino está apenas começando. Olha, inimigo, nova textura, acho que tá um ângulo bom. Eu vou mudar pro original pra gente ter essa comparação. Ih, não deu. Não deu, mas vamos ficar um pouco aqui com o original pra ver qual era essa diferença aqui. É um ganho considerável, né, que a gente tem. Aqui as novas correntes também achei que ficaram bem interessantes. Vou dar pro original pra vocês verem. Era bem lisa, né? Até como eu disse, eu sempre procuro colocar aquelas marcas da porosidade do aço e tal. Pra deixar o mais interessante que eu conseguir, né? E é todo esse retrabalho. Vou mudar pro original pra vocês verem. Tem textura que quebra por conta do modo de mesclagem das texturas aqui. Eu vou até a sala onde você retira o medalhão do tempo. Aí na próxima a gente continua adiante. Tem mais coisa pra mostrar ainda, pro vídeo não ficar tão longo, né? Então, toda essa área aqui ficou bem interessante. Eu vou chegar ali na frente e eu mostro melhor pra vocês. Mas deixa eu mostrar aqui, tem essa, né, de pedra, tá bem interessante. Dá um volume que dá uma nova cara, né, pros assets do game. Deixa eu matar aqui esses pirilampa aqui. Aí eu mostro com mais atenção. Vamos lá. Então, eu mexi na textura da água, de tudo, né? Então eu vou mudar pro anterior, né, que é bem opaco. Pro novo, ó, repara até a água ali ganhou uma definição, né? Então, espero que vocês estejam gostando. Não vejo a hora de terminar esse projeto aqui, galera, pra colocar na mão de vocês. Rapaz, ó, tem uma coisa que eu juro que eu não tinha reparado quando eu joguei, uma imagem gigante que eu deixei embaixo ali, ó. Eu juro que eu não reparei aqueles cavalos ali, ó, um PNGzão. Bom que vocês já gravam, depois eu mostro como ficou o novo aqui. Mas olha que interessante, né? Fica gritante quando tá embaixo. Pegar o pirilampo. Deixa eu ver se dá pra evoluir a arma. Deu. Então, ganha mais um nível dela. Vamos ver se a gente consegue mostrar aqui. Ó. Ficou bem bonito esse nível aqui, cara. Primeiro eu vou num lugar mais propício pra mostrar. Essa textura aqui dessa pedra porosa, achei que ela fui muito feliz, né? Ela ficou muito bacana mesmo. Muito foda. Tô gravando de manhã, galera. Então essa sala aqui do templo ficou. Ó que da hora a lâmina ficou, galera. Eu coloquei essas texturas mais detalhadas, mais ó, anterior. Então até a, a parte do aço ali com marca de oxidação, né? Aumentando a vida. Pior que eu acho que lá embaixo tem uma peninha, né? Bom, vou pegar, mas eu vou editar aqui pra não ficar cansativo. Ah, vamos ver os efeitos da arma agora, né? Que eu não mostrei. Ó, aqui os fogos aumentou já, né?
essa parte que é preparados. Vamos mostrar a porta aqui antes, né? O antes e depois, né? A nova. Preparado? Essa parte aqui tá bem foda, galera. Olha que legal ela ficou. A nova textura da estátua. Vou voltar aqui pro original pra vocês relembrarem como é que é, né? Agora vamos pegar o poder novo. Aí, passando ali da estátua, a gente finaliza e no próximo vídeo a gente continua de lá, beleza? Mais um olhinho. Eu ainda tô me recuperando da gripe lá, por isso que eu tô com essa voz meio de morto. Olha, tem vegetação que eu não fiz aqui ainda. Bom ver. É bom que eu vou fazendo o vídeo e já vou vendo detalhezinhos que eu deixei passar. Olha lá. Troquei algumas plantas e outras não. Mas deve ser um modelo só que eu esqueci. Ele aparenta ser vários porque são repetições, né? Aí eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Todas as pedras efeitas, até essa escultura aqui também totalmente refeita. Né? Ficou bem interessante. As pedras, tudo. Subir aqui. Essa escultura aqui também totalmente renovada. Mostrar o original pra vocês verem. Olha os efeitos de partículas novos que eu coloquei. Como ficou interessante, né? Parece que é partícula mesmo. Então, antigamente os caras davam o jeito deles, né? De fazer esses efeitos aí. Hoje é partícula real mesmo, os caras colocam na engine, né? Aqui era tudo na base da gambiarra. E eu adoro isso, cara. Vou lá de novo. Vamos pegar o poderzinho. Falar com a estátua. E a gente continua de lá. Um amuleto das Bora lá, irmãs do Cleitão. destino permitirá que você se mova rapidamente pelo tempo, enquanto tudo ao seu redor Bora lá. Subir na mãocita da estatuita. Cortar a cutscene. Aqui, ó. A nova estátua. Então, mostrar mais essa zona aqui, pegar o baúzinho com as novas texturas. Opa, ganhamos aqui mais um tanto de poder. Então, galera, ó, repara que tudo refeito, né? Como boa parte. Ali em cima eu tô vendo a textura que não foi refeita. Detalhes que a gente vai pegando com o tempo. Aqui embaixo também, ó, não foi refeito. Agora que eu vi. Mas o resto tá, né? Saber que eu mudo pra tentar dar uma cara de mais volume, né? Isso eu tento fazer em todas as texturas para conseguir ter reais ganhos, né? E ser mais procurando sempre respeitar a arte original, né? Mudando apenas a questão de detalhes mesmo. Então, galera, eu vou terminar por aqui. Na próxima a gente continua desse ponto aqui mostrando mais melhorias, né? Tem mais coisa. A parte do pântano tá toda refeita também. Já vou aproveitar e revisitar essa fase aqui para ver as texturas que ainda não foram trocadas, para já adiantar essa parte, já deixar ela redondinha, para quando eu lançar a textura tiver tudo certo. Tá, mas é provável que eu lance a textura, uma ou outra ainda continue sem fazer o upscale, que escape da minha vista, mas com o tempo eu vou lançando atualizações, né?
dessas texturas até a versão final. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não se esqueça de apoiar como você puder o canal. Se puder só com um like, com a inscrição, com comentário, já é um grande apoio, você não faz ideia. Se você puder assinar o Apoia-se do canal, eu agradeço demais para que mais jogos possam ser feitos. Ou se só quer fazer uma contribuição esporádica, tá aí o Pix para vocês fazerem, né? E agradeço de coração qualquer tipo de contribuição. E eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de todos e tchau!